noite. Eu sou Josefa Fernandes, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do GEP de São José do Rio Preto e região. Faço parte da comissão do Conselho Profissional ligado à FEBRAPSE e nós estamos com um projeto novo de informar as sociedades quem somos nós e sobre a psicanálise. Então, hoje a nossa convidada é a psicanalista Marli Terra Verde. Ela é psicanalista didata da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e didata do GEP de São José do Rio Preto e região. Marli, prazer em tê-la essa noite para iniciarmos esse projeto do nosso Conselho Profissional. E o objetivo hoje é conversarmos e tentarmos compreender a psicanálise na sua origem. E para compreendermos a psicanálise na sua origem, nós temos que pensar no Freud, né? Eu gostaria que você pudesse conversar um pouquinho conosco sobre o Freud, a origem do Freud, a sua família, porque nós sabemos que toda a sua teoria e técnica se deu a partir da sua experiência emocional e de toda a história de vida que ele teve, tendo passado por 2 guerras, enfim. Eu gostaria que você pudesse, por favor, então, iniciar. Obrigada, Josefa, pelo convite da sua comissão, né? Como presidente do GEP, eu fico muito feliz com esse projeto da comissão, eu acho que é um projeto muito importante para nós. Isso da gente ter uma divulgação sobre a psicanálise, eu acho uma coisa boa. E vamos conversar então um pouquinho sobre o Freud, né? O Freud é a nossa origem, porque é quem é o criador da psicanálise, né? E o Freud, eu acho bom começar por a gente pensar nele como a pessoa que ele foi, antes de se tornar o criador da psicanálise. Ele, na verdade, era filho de judeus, ele é de uma família de 10 irmãos, o pai dele se casou 2 vezes, teve 2 filhos de um primeiro casamento, e teve 8 filhos, um deles o Freud, de um terceiro casamento. Há toda uma discussão, porque se sabe que houve 3 casamentos, mas essa segunda esposa ninguém sabe dizer quem é direito, quer dizer, sabem quem é, mas o Freud chegou a dizer que o pai nunca tinha se casado 3 vezes, né? Então é um pouco misterioso esse tal segundo casamento do pai do Freud. Mas, enfim, ele não teve filhos nesse casamento, teve no terceiro vários filhos, então o Freud era um deles. O que é interessante é que desde muito pequeno ele foi muito, assim, quase, dizem que ele era o preferido da mãe. Isso na psicanálise é uma coisa que se fala muito, que ele foi o preferido. A mãe gostava, de fato, muito dele, o pai também. Ele, desde pequeno, era considerado alguém que chegaria longe. Há uma história interessante de que haveria uma vez, que em torno dos 8 anos, o Freud, passeando com os pais, teria sido parado, eles pararam, ou teria sido parado, não sei bem, numa vidente, acho que uma cigana, que teria olhado para o menino e dito: esse menino será reconhecido em todo o mundo. Esse menino será muito importante, muito famoso. Então, talvez, por tudo isso, né, a sua família tinha essa expectativa com ele, de ser alguém que se tornaria mesmo alguém genial. Parece que isso, destino ou vivido pelo Freud em função das expectativas da família, se confirma. Porque o Freud, já aos 9 anos, é interessante, ele nasceu em 1856. Aos 9 anos, ele já estudava em Viena, eles tinham se mudado para Viena, e ele se estudou em bons colégios lá, mas aos 9 anos tem uma história que ele já começa a se corresponder com uma pessoa que, na verdade, eu não sei que idade tinha,
mas com quem ele se correspondeu até os 17, sobre um filósofo, Brentano. Então, para a gente ver que muito pequeno, né, o Freud já tinha interesses em pensar, em compreender o mundo, em pensar filosoficamente, o que é bastante interessante. E eu penso que é como se isso já viesse trazendo uma certa genialidade que o Freud vai mostrar durante a vida. Né? Para mim, ele foi, de fato, um dos maiores gênios do século passado. Né? Foi tão um gênio, né, que um dos livros dele foi considerado, recebeu um prêmio, né, que até hoje é um dos prêmios é um dos mais renovados livros, né, que é a interpretação dos sonhos, né. Então, ele além de ser poeta, escritor, ele era médico, né, então, assim, toda essa veia artística que ele foi procurar também nos mitos, foi estudar antropologia, enfim, um homem culto, né, para aquela época, tanto é que ele tinha um privilégio na casa, ele tinha um quarto só para ele, né? Os filhos ficavam, os outros irmãos ficavam todos juntos em outros quartos, porque a família ela tinha limitações financeiras, né? Mas eles investiram no Freud. Queria que você falasse um pouco, Marli, sobre a carreira dele como médico, né? Como ele introduziu, fez com que ele enveredasse por esse caminho da medicina e depois se interessasse pela neurologia, enfim, pelo caminho da psicologia, psicanálise. Então, ele, na verdade, é um interesse. Essa questão da formação dele, de todas essas coisas que ele conhecia, na verdade, ele, como estudou em bons colégios, já nos colégios eles estudavam eles estudavam latim, estudavam grego, estudavam os mitos, tudo isso desde muito cedo, né? A filosofia e tudo isso. E ele teve uma boa educação, de fato. E ele, na verdade, assim, ele era de uma família judia, eu acho que esse é um elemento importante, porque ele sofreu preconceito desde cedo. Né? Ele conta de um episódio, ele mesmo conta sobre isso, de um episódio quando ele era um rapazinho, não sei exatamente a idade, onde o pai andando com ele, em Viena, um homem passa, bate no chapéu do pai, derruba o chapéu do pai e diz, judeu sujo, para o pai dele. E que o pai dele não teria reagido e que ele teria ficado extremamente humilhado. Por isso que o pai sofreu na presença de um filho e por o pai não ter podido se defender. Então, a gente vê que a questão com o antissemitismo já era presente desde o Freud novo. Né? Bom, mas, de qualquer maneira, o Freud entra na faculdade de medicina aos 17 anos. Bem precocemente, ele escolhe a medicina e estuda, e ele é um aluno brilhante. Ele começa por estudos que dizem respeito a questões... É interessante que ele vai estudar as enguias. Ele é mandado para fora com uma bolsa para estudar as enguias macho. Acho interessante essa história. E ele pesquisa exatamente como são a coisa das terminações nervosas, porque na época não se sabia sobre os neurônios. Mas ele já pesquisa uma coisa nesses estudos que depois desencadearia o interesse dele por estudos de neurologia. Ele fez pesquisa de neurologia, né? Isso era um grande interesse dele. E depois ele vai para a fisiologia e ele tem grandes mestres, na verdade. E por ser um aluno aplicado, ele vai se desenvolvendo e quando ele tem 28 anos, me parece, ele recebe uma bolsa para Paris, para estudar em Paris com o Charcot. Né? Por quê? Porque o Charcot fazia pesquisas com histéricos.
Então, a questão dele com a histeria começa com essa ida a Paris, com Charcot, onde ele estuda. É interessante porque ele já é noivo nessa época da Marta com quem ele se casou, né? Ele ficou noivo 2 anos antes dessa viagem. Ele fica noivo por 4 anos, até que ele se firma como médico. Mas, na verdade, ele sofre questões, porque a própria questão para ele assumir, por exemplo, um cargo como professor, a questão do judaísmo, o antissemitismo, complicava bastante essa questão. Então, ele vai conseguindo, com o esforço e com a capacidade dele, conquistar, ser ajudante, assessorar professores, e ele luta até conseguir, de fato, uma cadeira. E no momento em que ele vai fazer esse estudo com Charcot, quando ele retorna a Viena, na universidade, ele resolve e faz uma palestra falando sobre a histeria masculina. É a primeira palestra do Freud, que já tem a ver com o que vai vir depois, né? Com a psicanálise, com os estudos e tudo isso. E ele fala da histeria masculina. E nessa palestra, ele é vaiado a um problema muito grave, porque um professor chega a levantar e dizer, se ele não havia estudado, que histeria vem de hístero, que era útero. Né? A origem da palavra histeria era ligada à ideia de útero. E achavam, então, que histeria era uma coisa absolutamente feminina. Né? Então, quando ele faz uma palestra defendendo que existiam homens histéricos, ou contando um caso sobre isso, na verdade, ele é repudiado pela assistência, pelos médicos que estão ali, porque isso é absolutamente novo. Então, isso marca a vida acadêmica do Freud. Ele sempre defendeu ideias novas. Não só ideias novas, mas ideias polêmicas. Então, quando ele fala da histeria masculina, isso já acontece. Ele vai lançar o seu primeiro livro, que é justamente a interpretação dos sonhos, aos 40 anos. E você vê, ele vai, durante bastante tempo, construindo essas questões para ele chegar a publicar. E esse livro realmente é extremamente reconhecido como ele ganha um prêmio em literatura, né? Freud, o único prêmio que ele ganhou na vida foi em literatura, escreveu muitíssimo. Mas ele lutou muito para que as ideias psicanalíticas pudessem ser reconhecidas. Né? É interessante que essa passagem, né, de começar a perceber as neuróticas, o que fazia uma pessoa ter os sintomas, né, que essas eram as inquietações do Freud, e ele teve contemporâneos muito importantes na carreira dele, o Charcot, o Breuer, né, e outros. E ele começa a ficar inquieto com essas mulheres e os sintomas, e vai percebendo que estava além do que era o comportamento, o que era aparente. E em 1905, ele escreve sobre os 3 ensaios e uma teoria da sexualidade humana, e onde, naquela época, pensando na ciência, né, foi uma bomba na Europa, porque ele ousou falar, né, sobre a sexualidade infantil. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse caminho, dessas descobertas, que na época foi bombástico, que ele também foi muito vaiado e discriminado, mas que é o que norteia as nossas observações para pensarmos o nosso mundo inconsciente, o funcionamento psíquico, né, os sintomas, atos falhos, xistes, enfim, todas as manifestações, inclusive do reprimido. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa passagem do Freud. Então, na verdade, eu penso que é bem interessante, porque, como eu estava dizendo, sempre ele teve ideia inovadora. E, por isso, ele lutou
para que essas ideias pudessem, de fato, serem reconhecidas ao longo do tempo. O que era uma característica do Freud, aí pessoal inclusive, era de lutar mesmo pelo que ele acreditava. Isso era uma característica dele. Mesmo coisas que não eram aceitas, ele discutia, ele comprovava, ele quando escreve, a gente vê que ele vai dando exemplos, ele pesquisava muito, ele ia comprovando cada passo e tudo isso. Mas isso que você traz, que é a questão da sexualidade infantil, isso é uma coisa que muitas vezes até hoje eu vejo as pessoas estranharem essa ideia. Né? Tanto tempo depois, a gente ainda vê como as pessoas veem com estranhamento. Né? É interessante que a própria noção de sexualidade do Freud, eu penso que as pessoas confundem muito e acham que o Freud fala sempre de sexo e tudo isso, e acho importante a gente esclarecer para as pessoas que quando o Freud fala disso, mesmo nos 3 ensaios, quando ele vai descrevendo sobre isso, o que ele está falando é de uma força de pulsão de vida, né? Que se liga a determinadas partes corporais, a determinados órgãos, porque é ela que vai levar a vida a seguir em frente, num certo sentido. Então, ele vai falar nesse artigo, por exemplo, de que esta força de vida, quando nasce uma pessoa, então em bebê, ela está ligada à boca como zona erógena. E ele diz, isso é sexual, porque para ele o sexual era esse impulso vital, era essa força para a vida. Né? É isso que ele chama de sexualidade, na verdade. Que não deixa de ser ligado à sexualidade, porque a procriação também é isso, é uma continuidade da vida. Mas ele não está falando disso, de sexualidade genital. Ele começa por falar numa sexualidade que é oral, porque a criança precisa comer para a sua sobrevivência. Então, a boca, inicialmente, é investida pela libido sexual, para que a criança tenha prazer em comer, para que a criança busque comer. E para que a criança sobreviva, em última instância, para que isso ocorra. Né? Depois ele vai falar de uma sexualidade anal, que as pessoas também estranham, por que ele vai falar de analidade, mas, na verdade, ele está falando desta pulsão, desta força, está vinculada a toda a musculatura do corpo, a fazer o homem andar ereto, a fazer com que haja controle sobre o próprio corpo, haja noção do eu com uma noção do corpo. Então, ele diz, mas essa noção é muito vinculada aos esfíncteres. Por que é vinculada aos esfíncteres? Porque é vinculada ao que entra, que é a boca, e ao que sai via esfíncter. As crianças prestam muita atenção nisso e prestam mesmo, quem atende criança sabe disso. Né? Depois, mais tarde, dos 3 aos 6, que vai se ligar a área genital, né? Mas isso só vai estar pronto mesmo como função lá na adolescência, né? Então, ele fala de todo o enredo vivido pelo ser humano ligado à sexualidade, né? Mas isso foi um escândalo de verdade. E eu penso que muitas vezes hoje é muito mal compreendido ainda, né? É muito interessante quando se eu falar do Freud, é como se ele tivesse tido uma ideia extravagante e ele pensasse sempre na questão da sexualidade como sexualidade genital, e não é isso. Isso é uma redução da compreensão da teoria dele, eu acho. Né? Mas de uma forma equivocada, né? De uma forma muito equivocada. Porque, de fato, ele foi compreendendo e foi um grande colaborador, um cientista, capaz de compreender esse corpo erógeno, né, que se representa, que se apresenta no ser humano, e que é maravilhoso perceber como um bebê, como uma criancinha, vai se descobrindo a partir da relação com o outro ser humano. Né? E ele foi se atendo a todas essas etapas do desenvolvimento que são, digamos, o complexo da sexualidade humana. É verdade, João. Inclusive, é muito interessante, porque o Freud não atendeu crianças, pessoalmente, diretamente não.
mas ele fez toda uma formação em pediatria. E ele trabalhou bastante tempo em clínica de pediatria, né? Então é interessante porque ele vai chegar a essas concepções mais tarde. Ele vai compreender essas questões mais tarde, mas ele tinha não um atendimento psicanalítico, mas uma observação de crianças bastante grande antes, né? E eu penso que é uma coisa também importante a gente entender, que eu acho que poucas vezes se esclarece, que a primeira forma de... Quer dizer, o nome psicoanálise foi dado, na verdade, dizem que pelo Breuer. O Breuer foi o primeiro a usar essa expressão. Ele trabalhava com Breuer, na época que escreveu a Interpretação dos Sonhos. Mas, então, era psicoanálise, né? Quer dizer, um jeito de analisar algo que acontecia psiquicamente. E até hoje é isso, né? O sentido. Mas o que me parece interessante é entender que, a partir dele atender as histéricas, que foi o primeiro atendimento, ele recebia pessoas que tinham crises nervosas, eles diziam, né? As mulheres vienenses que tinham crises nervosas, ele atendia, em geral, no caso de histeria. E o que ele vai perceber é que a conversa se torna uma coisa muito importante. Que até uma paciente dele diz que vai conversando com ele, fazendo uma limpeza da chaminé, que é uma expressão que eu acho genial, né? Que vai limpando a mente, tirando certas ideias que obstruem a capacidade mental. Eu acho que a análise uma coisa que tem essa função. Mas, enfim, ele foi quem descobriu a cura pela palavra, também algo descoberto com as suas pacientes. Então, todos os tipos de psicoterapia que nós temos hoje, na verdade, derivaram da psicanálise. Poucas vezes as pessoas esclarecem isso. Que na história, a primeira forma psicoterapêutica que existiu, através de conversas paciente-terapeuta, ocorreu por causa do Freud. Como depois da Melanie Klein é quem descobre trabalho com crianças usando brinquedos na sala de análise. Todas as psicoterapias infantis hoje fazem isso, que é uma técnica criada pela primeira psicanalista que atendeu crianças, que foi a Melanie Klein. Então, eu penso que a psicanálise é muito importante na criação de formas atuais de atendimento e compreensão psicoterapêutica, por mais que nós tenhamos outras linhas hoje trabalhando com isso. Sim, quando você fala a cura pela palavra, como alivia as pessoas poderem falar, ter um espaço para a escuta. Tanto é que nós falamos da escuta analítica, né? A compreensão a partir da escuta analítica. E nessa época, o Breuer, né, que atendeu a Ana O, que é a primeira paciente que inaugurou a psicanálise, né, e justamente junto com o Freud escrevendo sobre esse caso, quer dizer, na verdade quem analisou foi o Breuer e o Freud, junto com ele, escreveram sobre esse caso e se dão conta que ali se iniciam esse processo de psicoterapia muito importante, como você acabou de descrever, que é a capacidade de ter alguém para escutar alguém que precisa falar. E nós agora, com a nossa compreensão, ajudar a pensar. Né? Vivenciar com a pessoa e pensar. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão que ele foi, porque ele não atendeu de fato as crianças, mas ele atendeu os pais de crianças, né? De uma forma, ele era muito procurado, então tem um caso muito clássico, né? Que é o pequeno Hans, e que ele atendia os pais, orientando os pais, e ali ele foi se dando conta de algumas patologias, como o caso de fobia, e compreendendo a questão edípica, né? Porque você fez todo um caminho aí falando das zonas erógenas, né? Oral, anal, fálica, que é pré-edípica, e todo o trama que se dá a partir desse início pré-edípico e edípico. Eu queria que você pudesse
conversar conosco sobre esse tema. Então, o Freud, na verdade, ele é interessante porque ele é muito ligado às questões míticas, né? Então, a questão do Édipo é uma peça do Sófocles que, na verdade, o Freud conhecia muito. E a primeira relação que ele faz é interessante porque ele faz a partir do Shakespeare, que quando ele vê Hamlet, que também tem toda uma questão edípica envolvida, ele diz, nossa, os dois estão falando de uma mesma questão. E será que essa questão não é uma questão humana? E ele, através da autoanálise dele, que ele diz que ele faz uma autoanálise, e ele escreve para um grande amigo durante muitos anos, o Fliess. Engraçado que ele começa a escrever lá aos 9 anos, e ele mantém essa coisa de se trocar cartas com alguém durante a vida toda. E essas cartas serviam muito para ele pensar. Então, ele vai falando sobre isso, da autoanálise dele, da compreensão dele de processos edípicos dele mesmo, né? Que ele vai também, no Pequeno Hans, dizer, olha, esse menino tem medo de um cavalo, mas não é do cavalo, é do pai dele que ele tem medo, na verdade. E ajudando o pai a compreender como é que é esse medo, lidar com o medo que esse filho tem do pai, com esse medo tão intenso que cria uma fobia e tudo isso. Eu acho a questão edípica para o Freud, e é considerada, e para a psicanálise também, que ela é uma estrutura na mente. Todos nós temos, né? Ele chega a dizer que não resolvemos o Édipo, que nós dissolvemos o melhor possível o Édipo, mas não chegamos a resolver esse complexo edípico, né? Porque, na verdade, eu acho que é importante também entender, porque todo mundo sabe hoje do que se está falando quando fala de Édipo, mas eu acho que as pessoas compreendem também muito superficialmente o que isso significa, do ponto de vista freudiano. Porque, na verdade, o que ele está falando é de um reconhecimento bem precoce, em torno dos 3 anos, que a criança vai ter da diferença sexual anatômica, em primeiro lugar, né? E que vai fazer, isso é uma coisa observável, todo mundo que observa as crianças percebe que em torno de 3 anos elas começam a querer saber quem tem pipi, quem não tem pipi, porque tem peito, como é que é. As diferenças anatômicas entre os homens e as mulheres chamam a atenção das crianças. Por quê? Porque no corpo infantil essas diferenças são bem menores. E ele fala que exatamente porque não há muita diferença no corpo infantil é que o fato de se ter um pênis se torna muito importante. Porque essa é a grande marca da diferença entre uma menina e um menino, quando eles são pequenos, né? E para ele isso cria quase que um enredo, né? Que vai fazer com que as meninas fiquem muito decepcionadas por não possuírem um pênis, segundo ele, e vão ter inveja disso. Isso é muito criticado hoje por todo o mundo feminista, mas é uma coisa que também a gente observa com as meninas no consultório bastante, como isso aparece, né? Eu mesma me lembro de uma situação muito interessante, de uma menininha, há muitos anos atrás, que me disse que, brincando comigo, eu era o príncipe, e ela era a princesa. E ela me disse, mas você vai no banheiro e descobre que não tem mais o pipi. Ela diz isso textualmente, eu não inventei, ela que disse. E eu digo para ela, nossa, mas eu não tenho pipi, porque o que aconteceu com o meu pipi? E ela vira assim para mim e fala assim, olha, as índias estão com ele lá fora. Essas coisas vividas pela gente em sessão, com crianças, mostram de verdade como esses fatos não foram inventados pelo Freud. Essa criança nunca estudou psicanálise, nunca ninguém disse isso para ela, nem eu nunca falei disso com ela. Como que isso aparece no contexto analítico, né? E por que aparece no contexto analítico e não em outros lugares? Eu acho isso importante. Porque a análise é exatamente um lugar para se ter liberdade de expressão de questões psíquicas. E as crianças percebem isso, os adolescentes percebem isso e os adultos percebem isso.
Então, no espaço analítico, a gente pode falar de verdade do que é íntimo e daquilo que não se admite falar socialmente, mas que lá cabe e pode ser falado, e mais, que vai ter guardado e cuidado. Né? Jamais contaria isso aqui se isso tivesse ocorrido há pouco tempo, ocorreu há anos. Né? Então, eu penso que é importante a gente entender que esse contexto protege as pessoas e propicia que elas possam falar. E aí as questões da sexualidade surgem. E o Freud vai dizer que é esse enredo que vai fazer com que as meninas organizem a busca pelo sexo oposto para levar à procriação muito mais tarde, e que os meninos, ao perceber a diferença sexual, também organizem a busca pelo sexo oposto, que vai levar à procriação muito mais tarde. Outra coisa que eu quero esclarecer, que é a compreensão disso e, na verdade, a diferenciação sexual de gênero que ocorre aí não é a mesma que a escolha de gênero que vai existir na adolescência. Uma outra coisa é a separação e a diferenciação entre o corpo biológico masculino e feminino e a noção desse corpo biológico, que é importante para a identidade. Que vai simbolizando o ser, né? Que vai podendo simbolizar o ser. Fundamental. E lá a escolha de gênero e tudo isso vai se dar mais tarde, vai se dar lá na adolescência, no reconhecimento da sexualidade, aí já com hormônios, com reconhecimento genital, vai ser uma outra coisa mais tarde. A não ser que você tenha questões que às vezes as pessoas colocam, que algumas pessoas se sentiram identificadas desde sempre com outro sexo. Do ponto de vista psicanalítico, isso sempre pode ser compreendido sendo vivido nessa etapa com algumas questões. E precisa ser compreendido porque que tão cedo essa confusão, digamos assim, pode ocorrer. Que pode levar depois à operação de mudanças de sexo, a aceitação de seu próprio corpo e tudo isso. Por isso é muito importante, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, e o Freud falava disso, que esta coisa possa ser organizada, esse reconhecimento do próprio corpo, da própria identidade genital, seja feita lá no início, lá entre 3 e 6 anos. Tem uma pergunta da Batistella: a identidade de gênero pode se apresentar desde a infância? Então, é isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê que se apresenta, mas para nós está sempre muito vinculada a toda essa construção da noção do corpo, da noção de identidade, da noção de gênero, não de gênero como escolha de gênero, mas de diferença entre corpo masculino e corpo feminino. Só que isso pode ter questões e dificuldades desde muito cedo. E que dentro da psicanálise, vários autores, depois de Freud, vêm desenvolvendo estudos para realmente pensar essas questões de uma forma bem aprofundada, né? Eu gostaria que você pudesse falar sobre por que, para dar um sentido do porquê o Freud fala da sexualidade perversa polimorfa, que dá muita confusão também, Marli. As pessoas leem isso, eu percebo que os alunos às vezes ficam confusos. O que é isso? É perverso, né? Então, do que ele estava falando, né? Da bissexualidade, eu queria que você falasse desses dois pontos, que está lá nos 3 ensaios, da bissexualidade psíquica e da forma de funcionamento perversa e polimorfa. Então, eu penso que, assim, também sobre isso que eu estava falando, das questões de gênero, eu noto que surgiram muita coisa diferente depois. Eu estou me referindo ao que Freud disse, né? E algumas compreensões, eu concordo perfeitamente com o que Freud disse, mas estou falando a partir da compreensão do Freud, né? Que é o que nós estamos nos propondo a falar hoje. Hoje é sobre isso. Então, o que vai ser a questão da constituição perverso polimorfa? Acontece que o Freud vai dizer que as pulsões
como eu disse, você vai ter uma organização oral, inicial, depois anal, depois genital, que vai se fazendo à medida que as pulsões inconscientes vão se ligando a essas zonas erógenas, né? No decorrer do desenvolvimento. O que ele diz é que isto não tem uma organização no início da vida. É isso que ele chama de perverso e de polimorfo. Polimorfo é uma coisa que pode adquirir muitas formas. Então, pode adquirir uma forma oral, uma forma anal, uma forma genital, pode ter uma sensação no corpo que é de excitação sexual. Quer dizer, a criança, ela sente prazer com o corpo de várias formas. E isso ele diz, esta coisa não tem uma organização da libido. Esta coisa que ele chama de perverso polimorfo. Quer dizer, perverso porque não tem ainda organização. Porque não está vinculada a uma coisa só. Porque transita pelo corpo de uma forma não organizada. Tanto é que você vai ver o que vai ser chamado perversão depois, do ponto de vista sexual. Aí, não o perverso polimorfo que ele está se referindo, mas o que vai ser chamado perversão? Quando há interesse sexual dirigido a uma zona que não é zona erógena genital. Então, alguém que fica muito excitado com o pé, a gente chama de perversão sexual, né? Por quê? Porque não organizou a sua libido de uma forma e que isso se ligasse à genitalidade. Então, para o Freud, isto ocorre no início do desenvolvimento. E ele diz que isso vai se organizar, essas questões vão se organizar durante um período chamado por ele de latência, que é entre 7 e 12 anos. Ele diz, daí vai ter uma repressão da libido, e se a gente vê, a gente observa isso nas crianças. Elas ficam muito mais sérias, compenetradas, aprendem mais, se organizam mais, aprendem regras, aceitam regras, de uma forma muito mais clara. Ele fala que esta fase é uma fase onde a libido vai se organizar e as zonas erógenas vão se organizar, para na adolescência você ter já uma organização maior, né? Para que isto não seja mais uma coisa polimorfa, como ele disse antes, e nem perversa. Quer dizer, vai ter uma organização da genitalidade, né? É isso que ele quer dizer, na verdade, quando ele discute isso. Eu penso que nós estamos no momento que a gente tem questionado muito essa organização da latência, né? Onde se discute muito se essa organização é a mesma, se as crianças aceitam regras, porque nós temos visto maior dificuldade com regras. Nós precisamos lembrar que nós vivemos uma época muito diferente da do Freud, né? O Freud, inclusive, isso é comentado, que ele tinha regras muito claras, seus filhos viviam regras muito rígidas, ele era de um tempo de regras muito bem estabelecidas, né? De superegos muito estruturados, né? E ele vai falar do seu tempo. Eu penso que nós precisamos hoje repensar algumas coisas da teoria, porque vivemos de verdade outra época, que funciona de uma outra maneira, com consequências diferentes, psiquicamente, inclusive, né? Marli, uma coisa, eu acho que essa parte daria assim, várias lives, porque dá vários desdobramentos para pensarmos sobre a sexualidade humana. Mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais desse início da psicanálise. Por que o uso do divã, Marli? Né? Eu acho que muitas pessoas questionam, né? Por que o psicanalista tem um divã na sala e o que promove esse divã? Acho importante apresentar essa ideia. É verdade, o Freud usou o divã em primeiro lugar porque ele queria ficar mais reservado, né? Ele queria, na verdade, poder ter sua própria posição resguardada um pouco, né? O divã sempre fica um pouco atrás. Isso como um primeiro momento. Mas
que eu acho que também tem uma relação com sair da posição médica do exame lá, que se fazia do paciente, né, para uma outra posição de conversar com o paciente, né? Então, uma certa aproximação. Mas ele não fazia exames físicos, então era uma coisa dele examinar psiquicamente. E o que ele foi percebendo, e o que a gente percebe, né? Que a pessoa, quando se deita no divã, o que é o objetivo do divã é que ela esteja menos vivendo o externo, né? O que ela está vendo de nós, a conversa com a gente, porque numa conversa normal você está de frente. Eu estou falando com você aqui, eu estou te vendo, né? Então, a gente está acostumado a ver, a reagir às expressões do outro, nós estamos acostumados a reagir ao ambiente. Então, o divã é para preservar um pouco a pessoa para pensar em si mesma, num certo sentido, para se voltar para si mesma, para poder sonhar consigo mesma, imaginar a si mesma, lembrar de coisas dela mesma, né? E que isso facilitaria o falar. E a gente observa que isso é verdade. É como se a pessoa falasse mais livremente e pudesse falar do que está vindo à mente. Porque o Freud criou associação livre, né? Para ele, ele até dizia isso para o paciente, coisa que nós não fazemos mais. Ele dizia, fale tudo o que lhe vier à cabeça, sem nenhuma censura. Fale o que vier à sua cabeça, para que o paciente pudesse livremente falar. O divã tinha muito a ajudar nessa função, e até hoje tem. Ajudar nessa função de uma livre associação. Marli, tem várias colocações, mas eu gostaria de direcionar um pouco mais para a vida do Freud, né? Porque ele fez todo um caminho dentro das descobertas psicanalíticas, pensando na primeira tópica, na segunda tópica, né? As inquietações dele, pensando na pulsão de vida e pulsão de morte, as inquietações da destrutividade humana, né? Eu gostaria que você pudesse falar, a partir dessa experiência das guerras, né? Como é que foi o Freud, como é que ele foi vivendo, né? As dores como é que ele até sucumbiu, de certa forma, né? Fazendo câncer, e como foi a experiência dele nesse período, né? A partir de tudo isso. Eu acho que o Freud viveu um período bastante difícil, né? Se a gente pensar que ele passou pela Primeira Guerra, pela gripe espanhola, que foram 5 anos de pandemia, né? Só hoje podemos entender o que isso significa, né? 5 anos de uma pandemia sem recursos de comunicação como temos hoje, né? E ele morreu no mês em que foi declarada a Segunda Guerra, né? Então, ele passou por muitas coisas. E penso assim, ele teve a perda de um sobrinho importante na Primeira Guerra, né? Uma irmã dele perdeu o único filho na Primeira Guerra, ele sentiu muito isso. Aí ele perdeu uma filha extremamente querida, Sofia, ele perdeu na gripe espanhola. E ela faleceu de repente, e ele considerava ela uma pessoa muito feliz, feliz no seu casamento, feliz. Ele tinha 2 netos, filhos dela. 2 anos depois da morte dela, o filho mais velho dela morre por um problema grave pulmonar. O Freud chega a declarar que ele não vai conseguir mais amar aos netos e nem brincar com os netos como antes ele fazia, porque esse primeiro neto era uma pessoa muito querida para ele, morre ainda criança. Então, você vai, na verdade, ver que isso acho que é um grande fator, né? Além das coisas todas que ele passou por conta da psicanálise, né? Conflitos, coisas de grupo, tudo isso, para o movimento psicanalítico, que foi considerado, já era considerado um gênio, mas
parece uma coisa que ele não consegue engolir, e aí ele tem um câncer de garganta, né? Que ele lida durante 16 anos com esse câncer. Várias cirurgias, né? Ele sobrevive 16 anos e passa por 31 cirurgias. É uma coisa muitíssimo difícil, né, de viver. E a gente pensa, então, nisto, né? Quer dizer, ele vai vivendo isso, ao mesmo tempo, ele se vitaliza muito com a construção da psicanálise, né? E eu acho que ele luta por isso, e talvez isso tenha ajudado tantos anos de sobrevivência aos sofrimentos. É incrível, ele morre antes da Segunda Guerra, mas ele teve que fugir, na verdade, né? Ele teve que sair de Viena e morar na Inglaterra com sua família, porque ele teme a perseguição que os judeus estão sofrendo lá. Ele tem a ajuda de uma ex-paciente, a Marie Bonaparte, que é uma princesa, na verdade, que ele atendeu, e que ajuda, ela paga, inclusive, uma taxa que eles exigem para ele sair, ele não tem essa condição, e ela faz isso por ele. Aí ele vai para a Inglaterra e lá continua, né? O movimento psicanalítico, que estava começando a primeira formação, definição e tudo isso, muda com ele para a Inglaterra e está lá até hoje, né? Mas essa mudança é uma mudança trágica, ele perde seu lugar, né? E penso que ele morre antes de ver, porque ele teve 4 irmãs mortas pelo nazismo, né? Só que ele morre antes de saber sobre isso, né? Então, é uma época, de fato, de muito sofrimento na Europa e para ele, de grande sofrimento, né? Então, eu penso que mesmo assim ele tem uma vitalidade, né, Jô? Quando pensa a quantidade de coisas, quando você fala algumas, pensa a quantidade de coisas que ele escreveu, quanto tempo nós passaríamos se fosse contar a teoria dele? Nem sei. Sim, né? sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por isso que a nossa intenção é, uma vez por mês, apresentar essas lives. Cada mês nós vamos convidar um psicanalista para ter essa interlocução, tá? E é amplo, é muito amplo, né? A psicanálise tem vários vértices, né, para serem pensados. Mas nesse primeiro momento, nós decidimos começar por essa via que você gentilmente e de uma forma muito bela nos apresentou até agora, né? E eu penso que o Freud, ele sofreu muita dor e no final da vida dele, quer dizer, ele foi muito humilhado, né? Ele ficou o último ano em Londres e se sentiu muito humilhado e, de fato, aí ele sucumbiu. A filha dele, a Ana Freud, foi chamada pela polícia da época e quando ele ficou muito aflito, porque ele era muito ligado à família, né? Esse é o lado do Freud muito humano, e quando ela volta da polícia, que ela era ligada a umas organizações, ela foi questionada, e ele a abraça, e ela relata isso, né? Esse lado pai amoroso, né? A relação dele também com os animais era uma coisa assim que chamava atenção, né? No final da vida dele, que ele fala muito assim da relação dele com as plantas, com os animais e com a família, né? Então, assim, Marli, eu gostaria de te agradecer muito a sua disponibilidade, tá? Tem várias perguntas que eu vi que as pessoas colocaram, mas eu preciso... você quer falar mais alguma coisinha? Assim? Eu queria só dizer que, assim, realmente, eu quero agradecer o convite de vocês e dizer que uma das experiências emocionantes da minha vida foi participar de um encontro que a gente teve com um grupo que eu participo sobre autismo inspira e que foi feito na casa do Freud em Londres, né? E nós trabalhamos durante um dia inteiro
no lugar onde Ana Freud trabalhava e almoçamos no jardim onde o Freud ficava com o seu cachorro, né? Para mim foi uma das experiências emocionantes da minha vida isso, né? Porque eu penso que ali é o Museu do Freud e ali a gente via isso vivo, né? A relação dele com a família, a relação dele com os animais, com as pessoas que ele gostava, que realmente eram muito fortes. A Ana Freud é interessante, né? Porque ela foi a que escolheu a psicanálise, foi a única, né, das filhas, mas ela teve um percurso com ele interessante, porque ela foi analisada por ele, o que para nós é espantoso, né? Psicanalista que passa por isso, e mais, né? Ele era muito direto com ela, psicanaliticamente, né? Mas ela foi uma grande figura da psicanálise, né? A Ana Freud, filha, que deu continuidade às ideias. Que experiência magnífica você teve, Marli, né? É mesmo, magnífica. Eu queria muito agradecer, viu, a vocês pelo convite, a todos que aqui assistiram, quero muito agradecer a vocês. Sim, não, mas eu me referia à tua experiência lá na casa do Freud, tendo esse encontro, né? É emocionante, né? Recentemente eu estive lá, isso toca a nossa alma, né? De saber que ele esteve ali nos jardins, na casa, cada detalhe da casa, né? É verdade. Eu, assim, gostaria de falar da minha... Muito obrigada, então, Marli, e gostaria de falar das colegas que estão na comissão, que é a Cláudia Dalu e a Ana Maria Garcia Benedetti. Nós três estamos desenvolvendo esse trabalho no GEP, que inaugurou com você, Marli. E diante desse clima que estamos vivendo atualmente, que é a pandemia, que nós estamos vivendo, na verdade, a terceira guerra, né? Pode-se considerar assim, né? Onde o inimigo é o invisível, nós selecionamos um trechozinho do que o Freud escreveu no final da vida dele, e que ele disse assim: a única coisa que manteve elevado o meu espírito, meu estado de espírito nesses dias, e ainda continua a manter, é o otimismo que devo à circunstância de ser colaborador da psicanálise, uma escola de pensamento que, sem dúvida, tem futuro. Na época ele dizia. Sobre um dos prismas da psicanálise, os recentes e terríveis acontecimentos ocupam lugares de meros episódios em uma organização social ainda muito primitiva. Veja como é atual, né? E mesmo em nossas esperanças se decepcionem e que a humanidade permaneça vítima de seu inconsciente até o fim, a nós nos é permitido olhar para trás das cenas, e o conhecimento da verdade pode nos compensar pelo muito que somos privados e também pelo grande sofrimento. Então, vejam como é atual o Freud, como é algo para pensarmos, né? Sobre as histórias se repetem, o humano precisa se haver com essas experiências. Quer falar um pouquinho sobre essa... Eu acho isso muito bonito, Jo, e eu acho que, de fato, ele foi um grande pensador, né? É reconhecido assim, como um grande pensador. Talvez o maior do século XX, né? Então, eu penso que a gente deve à psicanálise muito da compreensão, e a psicanálise, ele escreveu sobre muitas questões. Então, é uma coisa muito ampla de pensamento, de compreensão da realidade interna e da realidade de funcionamento da sociedade, tudo isso. Então, eu queria muito te agradecer pelo convite aqui e te agradecer por esse projeto para o GEP, né?
porque eu acho que é um projeto que vai levar a uma coisa muito boa, que é as pessoas compreenderem um pouco melhor sobre psicanálise, sobre o que é a nossa formação psicanalítica, sobre a importância e a seriedade de tudo que a gente tenta estudar para poder ajudar as pessoas, né? Então, eu, de fato, fico muito feliz da gente ter aqui hoje mais de 100 pessoas assistindo a gente. Fico muito feliz com isso, no nosso primeiro encontro. E entender que, para se tornar psicanalista, tem um percurso longo, né? Muito longo de descobertas internas, né? É que o Freud ele foi autodidata e teve também a interlocução dos amigos que ele teve, o Fliess, né? As cartas a Fliess. É que hoje, na versão atual, nós mandamos o WhatsApp para os amigos, nós mandamos e-mails, essas são as versões atuais. Na época eram cartas, mas a relação humana é que sustenta o ser humano, né? São as trocas. Então, a experiência analítica, no processo de análise, é fundamental para que a pessoa se veja, busque a sua verdade, né? Se interiorize e seja cada vez mais parecida com ela mesma, com os seus limites e com as suas competências. Verdade, Ju. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente compreender, né? Que diferente de outros trabalhos que mexem com as questões psíquicas, a psicanálise se propõe a ter enorme respeito pelo ser de cada um que a gente recebe e atende, né? Para, de fato, ajudar as pessoas a serem mais elas mesmas, viverem bem consigo mesmas, né? E bem com o mundo, porque quem vive bem consigo mesmo vai viver melhor com o mundo, na nossa opinião, né? Bom, só para falar, relembrar, no próximo mês nós vamos ter um convidado que é o Oswaldo Barizon, e ele vai fazer todo um caminho de todas a origem, né, o movimento psicanalítico. Então, teremos o Oswaldo como nosso convidado. Espero contar com a presença de todos vocês. Agradeço a presença de todos e a você novamente, Marli, e a minha comissão por estar realizando esse projeto. O pessoal da TI também, que o Marcelo e grupo, que também sempre publica os nossos chamados. Então, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Ju. E boa noite a todos que vieram. Tchau. Até o mês que vem. Tchau. E que seja um projeto que vá muito bem sempre, Ju. Né? Obrigada. Boa noite. Boa noite.